Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de elementos de máquinas. Você está no canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e nessa sétima aula de elementos de máquinas nós vamos falar sobre mais um tipo de elementos de apoio, que são os mancais. Na aula anterior, então, a gente fez uma introdução aos elementos de apoio. A gente tinha falado que os elementos de apoio são elementos necessários para conferir estabilidade e precisão de movimento para os elementos que se deslocam dentro de uma máquina ao longo do seu funcionamento. Então, na aula passada a gente falou bastante sobre guias, que eram responsáveis por garantir e conferir precisão nos movimentos lineares, movimentos ao longo de linhas bem definidas. E na aula de hoje a gente vai falar sobre outro tipo de elementos de apoio, que são os elementos de apoio de mancais. Então, continuando o nosso estudo, os elementos de apoio de mancais eles são elementos que estão associados a movimentos rotativos. Tudo que roda dentro de uma máquina, tudo que gira dentro de uma máquina que transfere potência através de um eixo, por exemplo, um motor que transfere potência através de um eixo, ele precisa estar bem apoiado para fazer essa função de maneira adequada. Tá? Então, assim como movimentos lineares precisam de bons apoios, movimentos rotativos também precisam de bons apoios. Então, dar suporte a movimentos, a eixos e outros elementos rodantes, né, dentro de uma máquina é a função desses elementos de apoio que a gente vai estudar hoje, que é o que a gente chama de mancais. Então, os mancais, eles são elementos usados para dar suporte a eixos rotativos e, basicamente, ele tem essa cara. Então, se vocês olharem dentro de máquinas que têm eixos, é muito comum vocês encontrarem peças como essa que está aí meio em verde acinzentado, aí que está na tela de vocês, tá? E eles dão suporte, geralmente para o mesmo eixo você vai ter alguns mancais diferentes, algumas posições de suporte diferentes a esses eixos. Olhando aqui uma outra vista dentro de uma máquina, por exemplo, você está vendo ali um sistema de eixo acionando sistemas de engrenagem, você percebe ali que ao final daquele eixo que está bem ali na esquerda da tela de vocês, você tem um mancal de rolamento dando suporte àquele eixo para aquela ponta não ficar solta no espaço. Tá? Então a gente vai ter dois tipos básicos de mancais que a gente vai estudar ao longo da aula de hoje. A gente vai ver os mancais de deslizamento, que são mancais que a gente vai poder, muitas vezes são chamados simplesmente de buchas, ou mancais de rolamento, que muitas vezes são chamados simplesmente de rolamentos. Eles têm funções, eles têm propriedades diferentes de um e de outro, e a gente vai selecionar o tipo de mancal adequado dependendo do tipo de aplicação. Tá? Então vou mostrar aqui uma pequena tabelinha, né, vantagens e desvantagens de cada tipo de mancal. Tá? Então as buchas ou mancais de deslizamento elas têm menos sensibilidade a choques, não tem tanto problema se você tem variações bruscas de forças que estão sendo aplicadas. Tá? Então a bucha não vai ter tantos problemas com isso. Elas são mais baratas também, elas permitem tolerâncias maiores na fabricação. Então se você não tem, se tem elementos de fabricação, se tem fabricação de elementos sem máquinas de grande precisão, por exemplo, você não vai conseguir manter níveis de tolerância bastante estritos. Então, quando as suas tolerâncias são mais frouxas por conta do seu processo de fabricação, por exemplo, as buchas estão mais recomendadas do que os rolamentos. Né? Os rolamentos têm mais dificuldade de lidar com essas tolerâncias muito frouxas. E as buchas suportam bastante cargas elevadas. Né? Então, por que eu precisaria de outra coisa que não seja as buchas? Só mostrei as vantagens de cada um dos tipos para as buchas. Né? A gente vai precisar de mancais de rolamento quando a gente precisar de aplicações que requeram menor atrito e menos aquecimento. Né? As buchas vão tender a aquecer muito mais do que os rolamentos. E aquecimento a gente sabe que pode, por conta de dilatação térmica, de diversas coisas, isso pode ser um problema dentro de uma máquina. Né? Então, se você precisa manter a temperatura controlada e manter menor atrito, né? As duas coisas caminham junto, atrito é a fonte do calor, os mancais de rolamento são mais indicados. Outro motivo para a gente usar rolamentos são que a gente vai precisar se preocupar menos, para diversos tipos de rolamentos, a gente precisa se preocupar menos com exigências de lubrificação, que muitos dos rolamentos já vêm selados com as propriedades de lubrificação conferidas pelo próprio fabricante do rolamento, então você não vai precisar se preocupar nas suas tarefas de manutenção em lubrificar os pontos de contato, como é o caso dos mancais. Então, quando você tem pequenos aumentos da folga ao longo da vida útil, né, então se o seu sistema é bastante estável, ele não vai aumentar muito de folga ao longo da sua vida útil, compensa vocês investirem mais em rolamentos. Então, né, lembra a questão das tolerâncias. Né? Se você tem alguma coisa que vai variar muito de tamanho ao longo da sua vida útil, o rolamento ele não vai aguentar, ele é feito para trabalhar dentro de tolerâncias bastante estritas. Se, por outro lado, o seu equipamento não vai ser sujeito a grandes esforços ou a grandes fontes de grandes distorções ao longo da sua vida, a aplicação de rolamentos faz mais sentido. Outro motivo de vocês utilizarem rolamentos, né, que não está nem nessa lista aqui, mas é bastante importante, talvez o principal motivo da gente utilizar rolamentos, é que os rolamentos eles vão lidar muito melhor com rotações cada vez mais altas. Se as coisas que vocês estão, se os elementos rotativos que vocês estão dando suporte trabalham em altas velocidades de rotação,
os elementos rotativos, os elementos de mancal, né, de mancal de rolamento, são mais indicados do que os mancais estilo deslizamento, ou buchas. Tá? E finalmente, um motivo bastante importante de vocês utilizarem rolamentos, mancais de rolamento no equipamento, é que eles são internacionalmente intercambiáveis. Eles têm um sistema internacional de nomenclaturas e de tamanhos, né? Então, se você tem um equipamento que vai ser fabricado num país e vai ser exportado para outro lugar, e você vai precisar talvez fazer tarefas de manutenção em outros países, vai ser mais fácil você encontrar rolamentos do que mancais, né, do que você fabricar a sua própria bucha, por exemplo, porque os rolamentos eles são fabricados em tamanhos padronizados, né, e esses tamanhos padronizados são padronizados pelo mundo inteiro, então isso facilita essa intercambiabilidade internacional de máquinas. Então a gente vai começar nossos estudos falando um pouquinho sobre o primeiro tipo de mancais que eu tinha apresentado, que são os mancais de deslizamento. Tá? Então frequentemente eles são chamados apenas de buchas, tá? Eles oferecem, assim como a gente tinha listado na aula anterior para as guias lineares, né, as guias lineares de deslizamento são correspondentes aos mancais de deslizamento, no sentido que a gente tem um contato direto entre a superfície rotativa e a superfície estática. Então a superfície que dá apoio a essa rotação que está parada está entrando em contato direto com a superfície do eixo que roda. Né? Então, eles oferecem uma superfície bastante lisa, né? Qualquer propriedade que tem que ter um mancal de deslizamento, ele tem que oferecer uma superfície bastante lisa para apoiar um elemento que esteja rodando. Então, por exemplo, a estrutura básica de um mancal de deslizamento é essa que eu estou mostrando aí para vocês. Você tem um cilindro que está girando, e ele está girando contra uma superfície, aí a partezinha que entra em contato efetivamente com a ponta desse cilindro é uma bucha de bronze nesse caso. Muitas vezes ele tem, assim, para vocês saberem, não apenas um desenho esquemático, qual é a cara que tem um mancal de deslizamento clássico. Basicamente ele tem esse formato, ele pode ser como esse aí, bipartido, né? Você tem a partezinha de cima, você desparafusa e consegue encaixar ela sobre a parte de baixo. Ele pode ser um formato inteiriço, você pode montar ele diretamente no eixo. Você tem diversas opções diferentes. E é muito comum vocês terem entradas de lubrificação, que são esses anéisinhos que vocês estão vendo na parte de cima. Vocês podem desrosquear ele e pingar gotas de óleo para garantir a lubrificação adequada desses mancais. Tá? Então, quando é que a gente recomenda a utilização de mancais de deslizamento ou das buchas? Né? Recomenda-se quando a gente tem grandes cargas e baixas rotações. Então, quando o seu eixo gira em uma velocidade relativamente controlada, sem grandes velocidades de rotação, mas quando ele está supercarregado, quando tem muita força aplicada sobre ele, a gente vai tender a utilizar mancais de deslizamento. Tá? Isso é o caso de maquinário pesado, por exemplo. Tá? Não se iludam achando que mancais de deslizamento ou buchas são simplesmente restritos a aplicações de baixo valor agregado, de coisas de pouco custo. Não, muitas vezes quando você tem coisas de um volume bastante grande carregadas com muita força, é o caso de vocês utilizarem mancais de deslizamento, porque os rolamentos terão problemas para lidar com essas grandes cargas. Tá bom? Então a principal preocupação que a gente tem ao aplicar um mancal de deslizamento é o atrito. Né? O atrito entre essas duas superfícies, a superfície rodante e a superfície estática, né? Isso é uma fonte de desgaste, né? E portanto a gente tem que se preocupar bastante com lubrificação. Quando a gente fala de mancal de deslizamento, de buchas, a gente tem que se preocupar muito com a lubrificação, e por isso eu estava falando que geralmente as buchas já vêm com a previsão de locais adequados para inserção de óleo ou graxa. Tá? Então, como a gente está se preocupando com atrito, né, muitas vezes é muito comum que os mancais de deslizamento tenham isso, como estava mostrado ali em cima, né? É bem comum que eles tenham uma luvinha fabricada num material de baixo coeficiente de atrito. Por exemplo, de bronze, de polímeros, tem diversas opções diferentes. Né? Existem buchinhas, né, que se encaixam dentro do alojamento do mancal de deslizamento, buchinhas feitas em nylon, em poliacetal, em PTFE, tem diversos polímeros diferentes que podem ser utilizados, né? Ou metais como o bronze e outros tipos de metal são bastante utilizados. Eles são mais utilizados do que aços e ferros fundidos por conta desse coeficiente de atrito mais baixo. Tá? Alguns mancais de deslizamento, inclusive, eles têm alojamentos internos, têm veios internos, um buraquinho cavado, assim, não um buraco, mas um trilho cavado lá dentro, para você botar alguma coisa como um grafite para fazer uma autolubrificação ali dentro. Tá? Você tem diversas opções diferentes para mancais de deslizamento de buchas, tá? Mas é importante vocês saberem que nessa zona de contato entre o elemento rotativo e o elemento estático, é comum vocês utilizarem uma luvinha, né? Essa sim que deveria se chamar de bucha, essa é a bucha. A gente geralmente chama todo esse mancal de deslizamento de bucha no corriqueiro, né? Mas o equipamento inteiro é um mancal, e essa partezinha, a luvinha que entra em contato com o elemento rotativo, é a bucha.
Então é muito comum vocês terem buchas de materiais de baixo coeficiente de atrito, ainda que o restante do mancal seja fabricado de elementos muito mais resistentes, como esse aqui do lado, por exemplo, que muito possivelmente é fabricado em ferro fundido ou aço, por exemplo. Tá? Então, é importante vocês saberem que os mancais de deslizamento, assim como outros elementos, os mancais de rolamento também têm essa característica, mas os mancais de deslizamento em especial, eles têm esse comportamento de sacrifício. Tá? Então, vocês podem achar estranho, né? Você tem um maquinário que tem bastante carga e eu estou falando para vocês que ele está apoiado sobre buchas de polímeros, por exemplo. Né? Mas, puxa, é esquisito isso, né? Não faz muito sentido. Tudo bem que ele tenha menor coeficiente de atrito, mas é uma coisa que vai suportar menos carga, é um elemento menos resistente. Tá? Mas, em geral, é interessante que você tenha um elemento menos resistente ali nos apoios, né? Um mancal de deslizamento, por exemplo, uma bucha, é interessante que ela se comporte como sacrifício. Em que sentido isso? Então, se você tem durante o funcionamento normal da máquina, nada acontece, mas às vezes você pode ter picos de carga e picos de carregamento não esperados. E esses picos de carregamento podem gerar quebra do seu sistema. Né? Então, é muito mais barato que o que quebre no seu sistema sejam os apoios do que os eixos ou as engrenagens que estejam ligadas nesse eixo. Né? Então, fabricação de um eixo, a fabricação de uma engrenagem é uma fabricação muito mais cara, de um valor agregado muito maior do que a fabricação de um mancal de deslizamento. Então, ele é projetado basicamente para ser o elo mais fraco de todo o sistema. Se houver algum pico de carga, a gente já sabe que o que vai falhar primeiro vai ser esse mancal de deslizamento e possivelmente isso vai preservar a saúde mecânica do restante dos componentes que estão ligados nesse sistema rotativo. Tá? Então, os mancais de deslizamento ele também tem alguns tipos diferentes, né? E a gente vai ver que essa classificação que eu vou apresentar agora, ela vale também para os mancais de rolamento, que a gente vai ver um pouco mais para frente nessa aula. Tá? Então, o primeiro tipo importante dos mancais de deslizamento que existem são os mancais de deslizamento radiais. Então, eles suportam cargas que são transversais ao eixo. Então, eu tenho um eixo aqui, são cargas que estão transversais ao eixo principal do eixo, a direção principal, a linha principal desse eixo. Todas as cargas que estão radiais desse eixo, que fazem esse eixo fletir para cima e para baixo, são suportadas pelos mancais radiais. Além disso, a gente tem, em contraposição a isso, os mancais que são mancais axiais. Então, eles suportam forças que estão aplicadas na direção, cargas alinhadas com o próprio eixo. Então, o eixo está rodando aqui e, por algum motivo, ele tem alguma carga que está aplicada nessa direção. Ou imagina um eixo na vertical, né? Um eixo que está girando, ele está apoiado aqui, o próprio peso dele é uma carga que está agindo na própria direção desse eixo. Então, uma carga axial suportando uma carga que está alinhada com esse eixo. E a gente também tem mancais que são mistos, são mancais que são capazes de suportar forças tanto na direção radial quanto na direção axial. Então, mais uma vez, tirando ali uma figurinha ilustrativa da apostila do Telecurso 2000, basicamente eles têm essa cara. Né? Um mancal radial, basicamente, ele vai oferecer uma superfície plana, né? uma superfície de contato perpendicular às direções de esforços radiais. Então, basicamente, ele tem aquela cara de um anel, e as forças naquela direção, a força para baixo no eixo, vai ser suportado por aquela superfície que está desenhada ali. Por outro lado, o mancal axial ele oferece uma superfície perpendicular ali ao final daquele eixo. Né? Então, vai oferecer um degrauzinho. Vocês estão vendo ali que o eixo que está rodando ele tem um degrau ali na extremidade, e na hora que ele está sendo puxado, segundo aquela seta preta, segundo a sua própria direção, ele encontra um degrau, ele encontra uma superfície perpendicular a essa direção de movimento. Já os mancais de deslizamento mistos, basicamente, geralmente, eles têm um formato cônico. Tá? Eles poderiam ter um formato combinado, né? Uma superfície perpendicular ao final do eixo e uma superfície cilíndrica como o próprio eixo, mas geralmente eles têm uma superfície cônica ali dentro. Eles suportam tanto as cargas axiais, num dado sentido, como as transversais. Então, se uma força inclinada, como aquela que está representada, ela está sendo suportada está sendo sustentada por essa superfície inclinada que está ali. Ela oferece tanto resistência na componente horizontal quanto na componente vertical, nessa direção que está sendo desenhada ali. Então, esse tipo de classificação é importante, né? Claro, com ele a gente consegue ter um panorama geral de como que são os formatos possíveis dos mancais de deslizamento, e esse mesmo tipo de classificação, esse mesmo tipo de preocupação também vale para o segundo tipo de mancais que a gente vai estudar a partir de agora, que são os mancais de rolamento. Então, a partir do momento que a gente tem coisas que giram, né, do nosso sistema rotativo, quando ele começa a girar com maiores velocidades de rotação, o RPM está subindo ao longo do caminho, os mancais de deslizamento eles passam a não ser mais bem apropriados, né, por conta do atrito entre a superfície estática e a superfície rotativa. Né, a gente teria um desgaste muito acelerado
dos elementos de deslizamento. Então a gente passa a depender de alguma coisa que faça o meio de campo entre a superfície que gira e a superfície que fica parada. Tá? Então quando a gente tem essas rotações que aumentam, a gente indica a passagem para os mancais de rolamento. E assim como a gente tinha falado sobre as guias de rolamento, né, os mancais de rolamento, da mesma forma, eles também se baseiam sobre o uso de elementos rolantes entre a superfície do eixo e a superfície do mancal em si, do alojamento dele. Então a estrutura básica de um mancal de rolamento é essa. A gente tem um mancal, o alojamento, né, a casinha desse suporte do eixo está ali. E entre o eixo e o mancal a gente tem elementos rodantes, né, que podem ser diferentes elementos rodantes. Tá? Então, basicamente, a estrutura, o que tem dentro de um mancal, dentro da parte de rotação do mancal mesmo, a gente tem um alojamento como esse. Tá? A gente tem um anel interno, que está ligado ao eixo, um anel externo, que está ligado ao mancal, e entre eles a gente tem esses elementos rodantes, que podem ser esferas, rolos ou outras coisas, como a gente vai ver mais para frente. E geralmente eles estão separados dentro, para não haver contato entre duas esferas, por exemplo, que prejudicaria a precisão de movimento, a gente tem separadores, né, ou porta-esferas ou separadores que estão ainda. Então, para vocês entenderem mais ou menos como é que esses caras têm um formato isolado do restante, né, vocês estão vendo ali o anel externo, o anel interno, os elementos rodantes, o separador das esferas, e aqui nessa representação fica mais claro o formato das pistas, né, do caminho que essas esferas seguem, que a gente chama de pistas dentro dos anéis, o formato dessas pistas correspondente ao formato dos elementos rodantes, tá bom? Então, esses tipos de elementos rodantes, eles podem ser, tem elementos diferentes, pode ser, como eu falei para vocês, podem ser esferas, rolos, agulhas, e a gente vai ver daqui para frente, quando a gente começar a explorar os tipos de mancais de rolamento, tá, mais em detalhes. A gente vai ver por que a gente tem que ter diferentes tipos de elementos rodantes ali dentro e quais são as propriedades de cada um deles. Então, para a gente estudar os tipos de mancais de rolamento, tá, eu peguei aqui uma figura de uma referência lá do MIT, da Universidade Americana. Tá? Eles representam aí, temos 12, eu acho, tipos de rolamento diferentes, classes de rolamentos diferentes, e a gente vai falar sobre cada um deles a partir de agora. Tá? Brevemente, não se preocupe, a gente não vai passar horas e horas falando sobre eles. Como eu falei para vocês já várias vezes, o nosso objetivo aqui não é que vocês tenham um conhecimento catalográfico de cada um das possibilidades de cada tipo de elemento de máquina, mas sim que vocês conheçam as possibilidades que existem e saibam quais são as vantagens e desvantagens de cada um desses tipos, e especialmente as indicações em termos de projeto. Tá? Então vamos lá, vou deixar sempre essa figurinha pequenininha aqui para vocês entenderem onde que a gente se situa ao longo do caminho, e a gente vai começar estudando então os mancais de tipo A. Esses mancais de tipo A é o que a gente chama de mancais de rolamentos de esfera convencionais, tá? Um rolamento convencional de esferas. Basicamente ele tem, eu vou sempre mostrar para vocês também a cara real que tem esse carinha aqui, então um rolamento de esferas convencional ele vai ter basicamente essa cara. Então, geralmente, esses são os rolamentos, os tipos de rolamento mais difundidos, que vocês mais encontram em diversos tipos de equipamento. Tá? Eles têm relativamente, comparado aos outros tipos de rolamento, eles têm um custo mais baixo. Tá? E geralmente eles são não desmontáveis, eles já vêm fabricados. Né? O fabricante já faz com que ele venha num formato que você não consiga desmontar. Isso vai ficar claro que mais para frente, alguns tipos de rolamento você consegue desmontar a pista interna, o anel interno, você consegue montar no eixo antes de montar o anel externo. Então você monta o anel interno no eixo e depois, com o mancal externo já bem alojado dentro, com o anel externo alojado dentro do mancal, você consegue fazer a montagem desse rolamento de forma bipartida, vamos dizer assim. Não é o caso do rolamento de esferas convencional, geralmente ele já vem fechadinho, né, bem travado. Ele é de simples manutenção, tá? Então ele tem, eu vou falar no final dessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios de inspeção e de manutenção de rolamentos. Mas ele tem uma manutenção relativamente simples, não é grandes problemas, você não tem que se preocupar muito. Muitas vezes ele já vem selado, como eu tinha mostrado para vocês anteriormente, ele já vem selado, então lá dentro já está a quantidade de graxa ou de fluido lubrificante que é necessário para o bom funcionamento desse rolamento. Tá? E ele trabalha, né, quando que é aplicado esses tipos de rolamentos, eles são aplicados quando a gente tem velocidades altas, tá? Então é o tipo de rolamento indicado para as maiores velocidades. Quanto maior velocidade você tiver, mais você vai tender a utilizar rolamentos de esferas convencionais. Eles exigem, uma desvantagem, vamos dizer assim, dos mancais de rolamento, é que eles exigem um excelente alinhamento entre o eixo e o mancal. Tá? Então a gente tem que ter diferenças nessa concentricidade, nesse alinhamento, do eixo central do mancal e do eixo que está dentro
desse mancal, de menos de 10 minutos de diferença. Né? Então você pensa, 1 grau tem 60 minutos, você pega 1 grau, que é uma coisa super pequenininha, divide isso por 60, então 10 dessas divisões é o máximo de desalinhamento que você recomenda para utilizar quando você tem mancais de rolamento de esferas. O que acontece se você utilizar um rolamento de esferas com um desalinhamento maior que esse? Vai acontecer que você vai limitar muito a vida útil do rolamento. Então, o rolamento ele foi fabricado para ter uma vida útil de várias horas de utilização na máquina, e a partir do momento que ele é utilizado com alinhamentos fora da zona prevista dele, ele perde muito, porque ele se desgasta muito rapidamente. Ele foi feito para trabalhar perfeitamente cilíndrico, com o anel interno e o anel externo, e na hora que um anel está levemente desalinhado do outro, você vai sobrecarregar algumas partes desse rolamento. Você pode ter problemas tanto nos elementos rolantes quanto nas pistas, então tem diversas coisas que podem acontecer. Mas é importante vocês saberem que alguns tipos de rolamento eles necessitam de mais alinhamento do que outros, e a gente vai ver isso ao longo dos nossos estudos. Tá? Então, depois de ter visto o tipo A, a gente vai para o tipo B, que são os rolamentos de esferas de contato angular. Então, se vocês olharem ali, vocês vão ver que tem paredinhas levemente inclinadas, né, que estão em contato com a esfera. Ele basicamente tem essa cara. Esse aqui é um rolamento de contato angular de 2 carreiras de esferas. Tá? Então, basicamente, o que a gente observa, né, nessa vista em corte é que a gente tem uma superfície levemente cônica. Né? Essas superfícies com as quais as esferas entram em contato, elas não estão perfeitamente paralelas como estavam no começo. Né? Elas estão paralelas entre elas, mas não são paralelas ao eixo que está rodando ali dentro. Elas estão levemente inclinadas. Então ela tem um pouco daquela característica dos mancais mistos que a gente tinha visto anteriormente. Tá? Então, esse tipo de rolamentos, tá, ele permite a presença de cargas axiais. Né? Axial, lembra que é na direção do próprio eixo. Né? Ele permite a existência de cargas axiais mais elevadas. No tipo de rolamento de esferas convencional, que eu tinha mostrado anteriormente, um pouco de carga axial ele pode aparecer, mas não é recomendado, porque ele vai tender a desencaixar o anel interno do anel externo. Quando a gente tem um rolamento de esferas de contato angular como esse, a gente tem uma superfície inclinada que permite que a gente tenha um pouco de carga axial. Então, ele tem um pouco desse comportamento de um rolamento misto, de característica mista, não exclusivamente radial. Apesar de ele ser um rolamento classificado como algo radial, ele tem aí a capacidade de suportar um pouco de cargas axiais, então ele fica ali entre o radial e o misto, vamos dizer assim. Tá? Então, o que acontece ali dentro dele? Né? Essas esferas elas rolam contra essa superfície levemente inclinada, contra essa superfície cônica, então ela tem uma trajetória orbital que está compensada internamente. Né? O separador de esferas ali, ele garante que ele siga dentro da trajetória que ele precisa ter. Geralmente, então, esse tipo de rolamento, muitos desses tipos de rolamento de contato angular, eles são desmontáveis, como eu tinha falado para você. Então, você pode montar o anel interno ao redor do eixo, e montar o anel externo dentro do mancal e fazer o encaixe posterior entre eles. Você não precisa encaixar tudo de uma vez só. Tá? Então, o que acontece? Para um rolamento como esse, né, ele está suportando forças axiais numa das direções, num dos sentidos daquela força. Não está na direção axial, mas está num dos sentidos. Ele suporta. Se você fizer força numa das direções, ele resiste, na outra das direções ele não resiste. Ele vai permitir que você desencaixe um eixo no outro. Então, por conta disso, dele resistir apenas a forças axiais num dos sentidos, né, é que muitas vezes, se você está empregando um mancal de rolamento de contato angular, você vai fazer o emprego deles de forma pareada. Então, numa das extremidades você vai botar um contato angular que tenha nesse sentido, e no outro, a superfície cônica nesse sentido, e na outra extremidade do eixo você vai botar o mesmo tipo de rolamento de contato angular com a superfície no outro sentido. Isso vai fazer com que o seu eixo fique mais ou menos travado, né? Ele vai por mais que ele esteja carregado axialmente numa direção, para a esquerda ou para a direita, ele vai ficar travado entre esses dois rolamentos de contato de esferas angular. Isso é o que a gente chama de pareamento aí, de rolamento nas extremidades opostas do eixo. Tá? E isso permite com que a gente suporte cargas axiais em ambos os sentidos, que é um pouco da intenção da gente utilizar rolamento de esferas de contato angular. Seguindo adiante, então vamos para o tipo C. Tipo C é um rolamento de esferas autocompensador. Vocês vão ver que ele tem basicamente essa cara, você tem 2 carreiras de esferas dentro do mesmo rolamento. Ele parece um rolamento convencional, só que ele tem 2 carreirinhas de esferas ali dentro. E isso confere algumas coisas. Tá? A dupla fileira de esferas permite que exista uma compensação interna de deflexão do eixo. Então lembra como eu tinha falado lá no começo, que o primeiro tipo, o tipo convencional, exigia muito bom alinhamento entre o eixo e o mancal.
Então, para um rolamento de esferas autocompensador, claro que você gostaria que eles fossem perfeitamente alinhados, mas se ao longo da utilização o eixo, por conta de flexão do eixo, por exemplo, ele tem deflexões maiores do que essas deflexões bastante limitadas pelo de esferas convencional, você vai utilizar um rolamento de esferas autocompensador, porque ele vai suportar deformações e deflexões do eixo da ordem de 2 a 3 graus. Tá? A grande desvantagem desse tipo de rolamento de esferas é que ele não suporta grandes cargas axiais. Se você faz uma carga axial, ele não foi feito, né, como essa compensação interna está pelo contato entre essas fileiras de esferas que estão ali dentro. Elas trabalham em conjunto umas com relação às outras, permitindo que se compense essas deflexões que acontecem ali no eixo. Então não existe a possibilidade de suportar grandes cargas axiais lá dentro. Né? Então lá dentro não existe nenhuma superfície sólida e consistente que esteja suportando essas movimentações axiais, porque lá dentro a gente tem que ter essa compensação entre esses elementos rolantes, que são elementos mais delicados, entre aspas, do que a superfície sólida do anel interno e do anel externo. Tá? Então são elementos bastante importantes quando a gente tem deflexões do eixo. Então, esses são os 3 tipos de rolamentos axiais com esferas, com elementos rolantes de esferas. A partir do tipo D, a gente começa a ver outros tipos de elementos rolantes. Né? Esse é o rolamento de rolos convencionais, rolamento de rolos cilíndricos. Quando é que a gente utiliza rolamentos de rolos no lugar de rolamentos de esferas? Então, quando as cargas axiais, então as cargas que estão ao longo do eixo, né? Na verdade, as próprias cargas radiais, tá? Acho que eu deveria ter escrito cargas radiais, desculpa. Então, as próprias cargas radiais são maiores. Então, se você tem muita força transversalmente a esse eixo, pensa ali que no rolamento do tipo A, você está com uma esferinha, ela está encostando num ponto na parte de cima, num ponto na parte de baixo. Então, se você tem muita carga, você pode deformar a esfera, deformar a pista dela. A partir do momento que você tem maiores cargas, até 60% maiores do que as de esferas, você vai necessitar mais superfície de contato, né? Quanto mais você vai precisar distribuir essa carga ao longo de uma linha um pouco maior para não haver prejuízo nem do elemento rolante, nem das suas pistas, e aí a gente entra com os rolamentos de rolos. Tá? Então, quando a gente aumentou as cargas, a gente tem ainda velocidades relativamente elevadas, né? Menos do que as de esferas, mas ainda velocidades elevadas, mas as cargas estão muito altas para as esferas, então a gente vai pular com o rolamento de rolos. Muitas vezes eles são desmontáveis, tá? Então fica bem claro ali pelo próprio desenho dele, que muitas vezes eu consigo desmontar o rolinho interno, o anel interno do anel externo. E um grande problema, vamos dizer assim, que o rolamento de rolos apresenta, o rolamento de rolos cilíndricos apresenta, é que requer alinhamento praticamente perfeito, ainda mais estrito do que aquele que a gente tinha visto para o rolamento de esferas convencional. Então a gente pode ter desalinhamentos da ordem de 3 a 4 minutos entre o eixo do mancal e o eixo rotativo ali dentro, tá? Isso porque o rolo tem as suas superfícies, né, e você precisa garantir que essa superfície esteja toda em contato entre os dois anéis. Qualquer desalinhamento um pouco maior vai fazer com que você tenha contato apenas em algum ponto, alguma dessas bordas de um desses rolos. Isso vai fazer com que ele ou a pista se desgaste muito rapidamente. Tá? Então, basicamente, ele tem essa cara. Tá? Um rolamento de rolos cilíndricos tem basicamente essa cara. Seguindo adiante, então, a gente passa para o tipo E, que é muito parecido com o rolamento de rolos cilíndricos, mas a gente percebe aqui que tem um pouco de diferença no formato dos elementos rolantes, né? O que a gente vai chamar de rolamento de agulhas. Então os elementos rolantes seguem sendo cilindros, mas eles são cilindros de baixo diâmetro, né? Eles são diâmetro bem pequenininho e mais compridos. Tá? Eles têm essa cara, então isso aqui é classificado como um rolamento de agulhas, basicamente. Tá? Eles são rolamentos muito precisos e muito rígidos, tá? E eles têm a grande vantagem de precisar pouco espaço de instalação. Então você percebe que a distância, né, entre o anel externo e o anel interno é bastante pequena, muito menor do que era num rolamento de rolos, por exemplo, ou num rolamento de esferas. Quando a gente tem pouco espaço, então, entre o eixo e onde esse eixo tem que ser apoiado, é indicado que vocês utilizem um rolamento de agulhas. Ele suporta, relativamente aos outros tipos, ele suporta velocidades um pouco mais baixas, tá? Mas ele lida bem com cargas alternadas, então né, gira para um lado, gira para o outro, então isso não vai ter grandes problemas com rolamentos de agulha, porque eles têm pouca massa para girar para um lado e para o outro. Né? Isso pode ser um problema quando você tem um rolamento de rolos, quando os rolos são muito grandes, eles têm uma certa inércia se ele está girando para um lado, acompanhando o movimento de rotação. Se esse movimento de rotação do eixo é invertido, ele vai demorar um pouquinho, isso pode ser que patine, entre aspas, dentro do rolamento quando tem muito frequentes mudanças de direção de rotação. Isso não é um problema com o rolamento de agulhas, que é um
Tem um diâmetro muito menor, tem muito menos massa, muito menos inércia rotacional, então é mais fácil de vocês rodarem, mudar a direção de rotação deles. Tá? Uma coisa que é desvantagem desses rolamentos de agulha é que eles não suportam carga axial, então se o eixo está carregado axialmente, ele não vai suportar nada dessas cargas axiais, tá? Ele não foi feito para isso. E ele também precisa, assim como a gente tinha falado anteriormente para os rolamentos de rolos, por ele ter superfícies cilíndricas, né, como ele tem uma linha de contato que tem que existir uma linha de contato entre o rolo e os anéis, tanto externo quanto interno, ele precisa estar super bem alinhado, ou seja, com diferenças de alinhamento de menos de 3 a 4 minutos. Tá? Então, pulando para o tipo F, né, a gente passa agora para o rolamento de rolos inclinados. Então, ele tem mais ou menos essa cara ali. Eles geralmente são desmontáveis, assim como eram os rolamentos de contato angular do tipo B ali. Eles geralmente são desmontáveis, tá? E eles aguentam altos carregamentos, tanto axiais quanto radiais. Esses sim são carregamentos, apesar de serem rolamentos do tipo radiais, eles são rolamentos que desempenham muito bem uma função de rolamento misto, vamos dizer assim. Tá? Assim como eu tinha falado nos contatos angular, no rolamento de esferas de contato angular, geralmente eles são aplicados pareados, em cada extremidade do eixo eles estão em uma das direções, de forma que o eixo fique travado entre esses dois pontos. Tá? E a gente precisa de alinhamento bastante preciso, né, entre o eixo e o mancal, como eu tinha falado anteriormente. Mas é uma opção de rolamento quando você tem cargas elevadas, e você precisa dessa característica de um mancal misto que suporte cargas tanto axiais quanto radiais. Tá? Indo adiante, a gente chega no rolamento G, do tipo G, que é o rolamento de rolos esféricos. Basicamente, ele é o equivalente ao rolamento autocompensador de esferas, como eu tinha mostrado antes, do tipo C. Então, ele tem essa cara, basicamente, né? Você tem duas fileiras de rolos, levemente inclinadas uma com relação às outras, né? E elas têm trajetórias esféricas, né? Você vai ver ali, se você olha em corte, você consegue entender porque é chamado de esférico, né? Que essas duas fileirinhas ali formam um formato esférico, uma pista esférica. Elas permitem algum desalinhamento, né? Então, apesar de serem contatos... Apesar de serem rolos que estão utilizados, a gente gostaria de ter uma linha de contato entre o rolo e os anéis. Por conta dessas duas fileiras, duas carreiras de rolos, ela permite algum tipo de desalinhamento. Então, no lugar dos 3 ou 4 minutos que a gente tinha anteriormente para os rolos, para o rolamento de rolos convencional, a gente pode ter coisas muito maiores, da ordem de 1,5 grau a 2,5 graus. Isso ele vai trabalhar bem nesses casos, ele vai permitir a autocompensação, da mesma forma como acontecia com o rolamento de esferas. Ele vai autocompensador, ele vai permitir a compensação interna desses desalinhamentos. Tá? Então, portanto, ele é utilizado para quando a gente tem eixos muito carregados, mas que apresentam grande deflexão ao longo da sua utilização, que eles vão sofrer muitos carregamentos e vão defletir bastante, vão mudar a sua angulação bastante. Tá? Então, quando eu tenho grandes cargas, tanto radiais quanto axiais, esse rolamento especificamente, ele suporta as cargas axiais nos dois sentidos. Se você pensar, né, você tem superfícies suportando deslocamentos ao longo do próprio eixo nas duas direções. Você pode puxar para um lado ou para o outro, tanto para a esquerda quanto para a direita, isso está travado. Tá? Então você não necessita necessariamente fazer um pareamento como a gente tinha para o rolamento de rolos inclinado. Então os rolos que estão ali dentro são rolos cilíndricos e os alojamentos são alojamentos inclinados, né? Explicando como é que funciona esses caras. Passamos então para o rolamento H. Então não está tão claro ali nessa imagem pequenininha que está aqui, tá? Mas já vou mostrar o exemplo dele, né? São rolamentos que a gente chama de rolos toroidais. Então os elementos rolantes têm uma forma de barril. Então eles não são cilindros perfeitos, ele é um pouco abaulado, tá? E por conta dele ser abaulado e ter essa linha, então ele permite algum desalinhamento, um pouco mais de desalinhamento do que era possível lá com os rolos convencionais. Tá? Eles têm a vantagem de precisar de pouco espaço de instalação, nesse sentido similares aos rolamentos de agulha, né? Então, basicamente, esses rolamentos de rolos toroidais, eles seriam os rolamentos de agulha autocompensadores. Não existe exatamente isso, né? Mas eles fazem essa função. Utilizam pouco espaço de instalação, permitem a compensação de um pouco de desalinhamento, mas tem um formato e as características mais parecidas com os rolamentos de agulha, tipo, tá? O que é interessante desse tipo de rolamento é que ele reduz a transmissão de vibrações axiais na montagem. Então você tem um eixo que está carregado por forças na direção axial, se esse negócio vibra na direção axial, o próprio rolamento, por conta do formato de barril, ele vai suavizando a transmissão desses rolamentos que vêm do eixo, e isso não é transmitido para
para o restante, né? Não passa para o mancal e do mancal para o restante da estrutura. Tá? Então ele tem essa vantagem. Então esses tipos todos de rolamento que a gente viu até agora eram rolamentos essencialmente radiais, apesar de alguns deles terem a capacidade de suportar cargas mistas, mas agora, como vocês estão vendo ali, o restante dos rolamentos, eles são rolamentos de uma geometria bastante diferente. São rolamentos do tipo axial. Tá bom? Todos os rolamentos anteriores eram rolamentos radiais, esses aqui são rolamentos axiais. Então, o primeiro tipo, rolamento axial de esferas, ele vai ter mais ou menos essa cara. Temos dois discos, um parecido do outro, quase um refletido com relação ao outro, e entre eles uma carreirinha de esferas com separadores. Tá? O rolamento axial de esferas convencional como esse, ele suporta apenas as cargas axiais. Então, só se o eixo está carregado na direção axial que ele vai suportar alguma coisa. Qualquer carga na direção radial não é suportada, né? Vai fazer com que esses dois anéis eles se desencaixem. Tá? A gente tem, assim como outros tipos de rolamentos axiais, eles são indicados para apenas até algumas certas velocidades. Mais velocidade do que era possível com mancais de rolamento, de deslizamento, sim, mas menos velocidade do que era possível com os mancais radiais, porque a gente tem riscos com forças centrífugas, né? Na medida que a gente vai aumentando as rotações, esses elementos rodantes eles estão percorrendo trajetórias circulares e eles tendem a escapar e não tem nenhuma paredinha ali na parte externa impedindo que esses caras escapem. Tá? Uma coisa importante desses rolamentos é que eles não podem trabalhar sem carga aplicada, então ele não pode estar sem uma pré-carga, claro, controlada, mas não pode haver podem operar sem pré-carga, porque a única coisa que garante que esse rolamento está que esse sanduichinho está fechado é essa força que age na direção axial, que pressiona ali um pouco esses elementos rolantes. Tá? Eles têm formas bastante simples, tá? Mas só que eles exigem muita perpendicularidade entre os eixos e os anéis. Então, da mesma forma como a gente tinha problemas de alinhamento antes, para os mancais essencialmente radiais, a gente tinha limitações, não problemas, tinha limitações de alinhamento para o bom funcionamento. Agora a gente tem limitações de perpendicularidade. Né? Para esse cara funcionar bem, ele tem que estar perfeitamente perpendicular ao eixo que está encostando nele. Se esse eixo estiver levemente não perpendicular, a gente vai pressionar as esferas mais de um lado do que do outro, e esse rolamento vai tender a se desmontar e sair lá de dentro. Tá? Então, existe uma exigência de perpendicularidade bastante grande, no geral, para esses rolamentos que são exclusivamente axiais. Tá? Seguindo adiante, então, o tipo J, a gente vai ver então que é um rolamento axial de rolos. Então, a mesma coisa que a gente tinha anteriormente. Né? As características dos rolamentos de rolos aparecem aqui também, mas agora com os carregamentos na direção axial. Então, eles suportam cargas axiais mais elevadas do que as esferas. Sempre assim, né? Os elementos rodantes de esferas suportam menos carga do que os de rolo, porque as esferas têm um ponto de contato em cada uma das pistas, e os de rolo têm uma linha de contato em cada uma das pistas, e isso permite uma distribuição mais suave de cargas. Tá? Esses rolamentos de rolo eles têm dificuldade de lidar com o aumento súbito das cargas ou de rotações também, tá? Por conta daquilo que eu tinha explicado anteriormente. E eles trabalham com velocidades mais baixas do que as esferas. Eles têm mais massa do que as esferas são menorzinhas do que os rolos são maiores. Então, como ele tem mais massa que está agindo ali, quando a gente aumenta a velocidade desse camarada, a gente tem mais problemas com forças centrífugas, então a gente trabalha com velocidades mais baixas. Tá? Em seguida, o rolamento do tipo K são os rolamentos axiais de agulhas. Ele tem esse formato aqui, tem as agulhinhas ali que estão trabalhando. Eles suportam grandes cargas axiais, não tem problema com o tamanho das cargas axiais. A carga axial está sendo dividida entre diversas agulhas. Tá? Só que eles não suportam nenhum tipo de carga radial. Nada vai impedir que esse eixo seja carregado na direção radial, que ele se mantenha no lugar. Tá? Qual que é a vantagem desse tipo de rolamento? Assim como a gente tinha visto para os rolamentos radiais de agulhas, os rolamentos axiais de agulhas eles requerem pouco espaço de instalação. E eles trabalham também com baixas velocidades pelo mesmo problema de forças centrífugas que podem fazer esse rolamento se desmontar. Tá? Finalmente, a gente tem agora o tipo L de rolamentos, que é um rolamento axial, mas de rolos inclinados. Tá? Então, é parecido com o rolamento F que a gente tinha, só que o rolamento F é um rolamento essencialmente radial, que suporta alguma carga axial, e aqui a gente tem o contrário. A gente tem um rolamento que é essencialmente axial, que vai suportar cargas radiais também, ele vai ter esse formato ali. Tá? A gente tem os rolos e tem um alojamento cônico ali para esses rolos. Tá? Eles suportam altas cargas axiais e cargas radiais também, não tão grandes assim. Como eles são essencialmente axiais, eles são feitos para suportar mais cargas radiais, mas se aparece algum tipo de carga axial, ele também suporta, então ele desempenha a função de um rolamento misto. Tá? Ele trabalha com velocidades mais altas que os demais rolamentos axiais, porque ele não tem esse problema de fuga de rolos, de elementos rolantes por forças centrífugas. Afinal de contas, a gente tem uma superfície inclinada que impede
que esses rolamentos, na medida que aumente a velocidade, impede que eles fujam totalmente, eles estão apoiados contra uma superfície. Tá? E a gente tem que se preocupar bastante com a lubrificação desses camaradas, tá? Porque eles têm problemas de desgaste um pouco maiores do que outros tipos de mancais que a gente tinha visto. Tá? Então, com isso, a gente percorreu os principais tipos de mancais de rolamento e a gente conseguiu perceber algumas coisas. Né? Mancais essencialmente radiais, aguentam mais cargas radiais, mas dependendo do formato das pistas internas ali dos anéis, eles suportam algum tipo de carga axial. Mancais axiais também, eles suportam cargas axiais, e se eu tiver uma pista interna levemente cônica, ele vai suportar alguma coisa de carga radial também. Tá? A gente viu que as esferas trabalham melhor em altas velocidades do que os rolos e as agulhas, só que os rolos e as agulhas suportam mais carregamento. E a gente viu que as agulhas são indicadas para quando a gente tem pouco espaço de instalação. Então, com esse panorama geral, vocês têm uma ideia geral da teoria central aí por trás dos rolamentos. Tá? Os mancais de rolamento, eles seguem uma nomenclatura. Eu tinha falado lá no começo que uma das vantagens da utilização de mancais de rolamento sobre mancais de deslizamento, né, porque às vezes eu prefiro usar um rolamento e não uma bucha, é que a gente tem essa intercambiabilidade internacional. Isso está associado a uma certa nomenclatura. Tá? Então, os formatos dos mancais são padronizados internacionalmente, os mancais de rolamento são padronizados internacionalmente, e a sua nomenclatura também, né, para a gente conseguir entender qual tipo de mancal é qual, a gente utiliza o mesmo tipo de nomenclatura pelo mundo inteiro. Tá? Claro que tem pequenas variações dependendo do tipo de fabricante, alguns prefixos, sufixos e algumas coisas adicionais, né, que são coisas de fabricante, mas o cerne, o coração da nomenclatura é a mesma para todo mundo. Tá? E basicamente a gente tem essas informações que tem aqui. Então a gente vai ter uma série ali de cinco informações diferentes aqui, que vão denotar boa parte das coisas que caracterizam um rolamento. Então, a primeira informação vai determinar o tipo de rolamento. Então, todos aqueles tipos que a gente tinha visto, eles estão associados a alguma regrinha, né, algum tipo. Né? Então, o 0 é os autocompensadores de esferas, 1 também. Então, a gente tem rolamento de rolos inclinados ou autocompensadores, é o tipo 2, e assim por diante. Vocês vão identificar aqui pelo formato dos rolinhos vários dos rolamentos que a gente tinha visto anteriormente naquela classificação que eu acabei de apresentar. Tá? Em seguida, depois, uma vez definido o tipo de rolamento que a gente tem, né, a gente vai definir o tipo das dimensões desse cara. Tá? Então, o tamanho desses rolamentos radiais, então, a largura desses rolamentos, então, dentro desses rolamentos radiais, qual é a largura dele, ou para os rolamentos axiais, que são chamados de thrust bearings em inglês, qual é a altura desses rolamentos, né, qual é o espaço, basicamente o espaço que você vai precisar para fazer a instalação desse rolamento dentro da sua máquina. Tá? E finalmente a terceira informação vai ser uma informação pertinente aos diâmetros. Tá? Então qual que é o diâmetro de eixos que é comportado dentro desses rolamentos? A gente tem valores fixos ali de diâmetro que podem entrar. Então por mais que o seu eixo tenha um valor meio quebrado ali de diâmetro ao longo da sua utilização, ao longo do seu comprimento útil, onde vocês têm os elementos ligados como polias, engrenagens, rodas dentadas. Dentro dos mancais, a parte que encaixa dentro do mancal, geralmente você vai ter que usinar ou vai ter que deixar ele num diâmetro meio padrão, porque você não tem a possibilidade infinita de diâmetros ali. Tá? Então, uma vez que vocês têm essas informações, você tem mais informações sobre o tamanho, nessa classificação internacional, você tem mais informações sobre o tamanho dos rolamentos. Tá? A gente não vai estudar em detalhes isso, mas eu acho importante deixar essa informação para vocês que existe então uma padronização internacional de nomenclatura, e essa padronização internacional de nomenclatura nos ajuda a ter rolamentos compatíveis, ainda que de fabricantes diferentes. Se você pegar o mesmo tipo de rolamento com as mesmas dimensões, você vai saber que ele vai encaixar onde ele precisa encaixar e pode ser substituído, seja onde você estiver no mundo. Tá? Pois bem, então, para a gente encerrar nossa aula hoje, eu vou falar um pouquinho sobre inspeção de mancais de rolamento, né, e princípios tanto do desgaste dos mancais de rolamento, né, do que faz um mancal de rolamento deixar de funcionar, não apenas o desgaste, mas o que faz ele deixar de funcionar, o fim da vida útil do rolamento, e o que você precisa pensar e quais são os princípios da inspeção que você pode utilizar. Tá? Então, tem 3 principais fontes de problemas quando você está falando de rolamentos, de mancais de rolamento. O primeiro deles é o desgaste. Então, lá dentro do mancal de rolamento, coisas que se desgastam, seja o elemento rolante, seja as pistas dos anéis e tudo mais. Tá? Então, quais são as causas do desgaste? Ela pode ser causada, muitas vezes, por lubrificação deficiente. Se você não conservou as recomendações de fabricante de lubrificação, tem alguns mancais de rolamento que você precisa lubrificar, eles não vêm selados. Tá? Então, se você não cumpriu as recomendações do fabricante de lubrificação, pode ser que você gere desgaste prematuro desse cara. Ele pode ter desgaste também se você está trabalhando em ambientes abrasivos, então uma máquina, por exemplo, que esteja
exposta a muita areia, por exemplo, ou outros elementos, alguma coisa de pó que consiga entrar lá dentro das pistas pode provocar desgaste prematuro. Ambientes que provoquem muita oxidação também podem desgastar bastante um rolamento. Ou se você tem problemas, por exemplo, como patinação ou brinalamento. Brinalamento é quando você tem dentro da pista, você tem as posições dos rolos ficam marcadas, você tem marcação de diferentes pontos, seja das bolinhas ou seja dos rolos, que está sendo marcado. Tem tipo umas linhas paralelas, umas com relação às outras. Isso está associado muito à pré-carga. Você deu uma pré-carga adicional muito grande no seu rolamento, ele marcou as pistas, né? Botou mais força do que deveria, ele deixou a sua pista marcada. Isso faz com que a pista, no lugar de estar 100% lisa, ela tenha oscilações como essa, e com isso vai gerar bastante desgaste. Tá? Então essas são fontes possíveis de desgaste prematuro de um rolamento. Outro tipo de problema para o rolamento é o desgaste por fadiga. Tá? Então, fadiga é um modo de solicitação, não sei se vocês já estudaram isso dentro do curso técnico de vocês ou já viram em algum lugar. Fadiga é caracterizada por um comportamento associado à falha. Falha por fadiga é oriunda de carregamentos cíclicos. Então você carrega alguma coisa e descarrega, e carrega de novo e descarrega. Por mais que cada ciclo de carregamento seja mais ou menos controlado, né, você não está excedendo demais a força em nenhum dos pontos ao longo de um ciclo de carregamento, a partir do momento que você tem milhões e milhões de ciclos, né, você chegou em milhões de ciclos, por exemplo, o acúmulo de pequenas e pequenas distorções ao longo desse caminho faz com que esse mecanismo entre em falha, ainda que ele não tenha superado nenhuma das forças previstas em projeto. Tá? Então isso é o que caracteriza a fadiga, tá? em linhas bem gerais aqui, tá? Muito longe de estar uma descrição consistente e tecnicamente sólida nesse momento, mas só para vocês entenderem do que estava falando. Tá? Então quando a gente tem um carregamento alternado, ou a gente tem algum tipo de carga excessiva dentro desses carregamentos alternados, né, a fadiga dentro de um rolamento vai se apresentar de algumas formas diferentes. Você vai ver pistas de rolamento que descascam, você vai ter pequenas porçõezinhas da superfície ali das pistas de rolamento que descascam. Você vai perceber pistas de rolamento que ficaram ovais ou cônicas. Então você tem algumas indicações de que a gente vai ter problemas de fadiga aí dentro desse cara. Tá? E finalmente a gente pode ter falhas mecânicas catastróficas, né? Então tanto o desgaste quanto a fadiga são coisas mais progressivas, né? Então o acúmulo dessas coisas ao longo de bastante tempo causa problemas no rolamento, mas também é possível de vocês terem problemas no rolamento de falhas mecânicas catastróficas. Tá? Então uma carga muito elevada, um pico de carga bastante grande, você fez todo o planejamento todo o projeto de um sistema e por algum motivo ele teve um pico de carga que aumentou pontualmente ali, durante uma fração de segundo 10 vezes maior do que estava projetada a carga. Então isso pode provocar a quebra de um rolamento, uma quebra esquisita de um rolamento, uma quebra prematura do rolamento. Pode ser uma carga elevada ou pode ser um elemento estranho também, né? Então alguma coisa que tenha entrado lá dentro do rolamento, uma peça mecânica entrou ali dentro, interferiu no funcionamento dele. Isso pode provocar uma falha permanente de um rolamento. Tá? Os mancais de rolamento, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima aula. Tá? Os mancais de rolamento eles são fabricados pelos seus fabricantes para terem horas úteis de utilização em máquina seguindo as condições de utilização recomendadas. Tá? Então, todas essas fontes de problemas que eu estou falando para vocês são as fontes de coisas que provocam que essa vida útil seja menor do que o planejado pelo fabricante. Mas fato é que sempre o rolamento, por mais que esteja nas melhores condições possíveis, por conta desses efeitos de fadiga, de carregamentos alternados, né, ou da presença de outros elementos estranhos, né, de poeira, de oxidação e tal, fato é que esses rolamentos têm uma vida útil relativamente, mas tem vida útil limitada. Né? O fabricante sabe que um rolamento foi feito para durar um certo número de horas de operação. Tá? Então, quando é que a gente sabe que precisa trocar um rolamento? Quando a gente tem indicações de algum desses tipos de coisa, de desgaste, de fadiga excessiva, de alguma falha mecânica, ou quando, pela própria vida do equipamento, né, pela própria evolução da vida do equipamento, a gente encontra alguma coisa estranha ao longo da inspeção. Tá? Então, o que você tem que pensar quando você está inspecionando um rolamento? Né? Quando é que um rolamento te dá indicações de que ele precisa ser trocado? Você tem algumas coisas diferentes. Né? Você pode utilizar através do som, por exemplo, durante o funcionamento do sistema. Então, quando está tudo rodando ali, você ouve um som suave, perfeito, né? um som constante, mais suave, quer dizer que o rolamento é uma indicação de um rolamento bom. A partir do momento que você tem um som que é não uniforme, mais metalizado, né? Você tem um som de um metal ralando contra o outro, encostando contra o outro, rodando contra o outro, é um sinal que você precisa simplesmente pensar um pouco mais na lubrificação.
E a coisa começa a ficar mais grave quando você passa a ter um som metálico, né, metal com metal, mas não uniforme, então não um som constante, não um barulho constante ao longo do funcionamento. Então você tem alguma coisa que varia. Então é sinal que alguma coisa se quebrou dentro do rolamento, né? O seu rolamento começa a arranhar dentro do rolamento, ali, um barulho de coisas pontuais, né? Ali dentro é um sinal que você precisa trocar o seu rolamento. Outro sinal que você precisa trocar o rolamento é a temperatura alta. Então o rolamento ele foi feito para trabalhar com temperaturas mais baixas, né? Lembra que a gente tinha visto isso, que isso é uma das diferenças de aplicação dos rolamentos, dos mancais de deslizamento para os mancais de rolamento, que os mancais de deslizamento trabalhavam com temperaturas muito altas, e se você precisava manter temperaturas baixas, você precisava de rolamentos. Ora, se um rolamento está esquentando, é sinal que alguma coisa não está certo dentro dele, né? Então, uma temperatura alta pode indicar uma falta ou um excesso de lubrificante, sujeira, sobrecarga, fadiga, folga ou pressão. Então, tem alguns. Se o seu rolamento está esquentando demais, é sinal que você precisa tomar alguma atitude e identificar o que está acontecendo. E outra coisa que você pode utilizar, pode pensar na inspeção de rolamento, é observar se você não tem vazamento de lubrificante, né? Então, vários rolamentos, como eu mencionei, eles já vêm selados com a quantidade de lubrificante lá dentro deles. Se você observa uma pequena pocinha de lubrificante ao redor do rolamento, é sinal que alguma coisa desse sistema de vedação falhou. Então, você vai ser obrigado a trocar os vedadores ou o lubrificante desses rolamentos, né? Então, esse foi um panorama geral, assim, foi uma aula talvez com mais detalhes do que outras aulas que a gente tinha dado para outros tipos de elementos de máquina, mas é uma aula importante, eu julgo uma aula importante porque os rolamentos estão presentes em muitos e muitos e muitos sistemas mecânicos, né? Todo sistema mecânico de transmissão de potência, transmissão rotativa de potência, vai contar com algum tipo de rolamento. E a saúde geral das máquinas na mecânica vai depender muito da saúde dos rolamentos. Então, um rolamento que está dando indícios de estar falhando, mais uma vez ele pode ser que esteja te dando esse indício que eu tinha mencionado anteriormente de um comportamento meio que de sacrifício, né? Ele está indicando para você que tem algo errado no teu sistema. Então, estar atento à saúde dos rolamentos é uma forma de você conservar a saúde mecânica de todo o seu sistema, tá? Então, por enquanto a gente fez essa apresentação dos tipos e aplicações dos diferentes tipos de mancais de rolamento. E na aula seguinte, na aula que a gente vai ver daqui a alguns dias, a gente vai postar essa aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre seleção específica de rolamentos, tá? Então a gente vai falar sobre a seleção do tipo de rolamento que a gente vai fazer. Aí sim já é uma tarefa mais de dimensionamento, mas com uma característica um pouquinho diferente das tarefas de dimensionamento que a gente tinha mostrado anteriormente para elementos de fixação, né? Os elementos de fixação muitas vezes a gente tinha utilizado basicamente só a aplicação direta dos conceitos que a gente tinha visto, que vocês já viram ou ainda vão ver em resistência dos materiais. Só que para a próxima aula, quando a gente for fazer seleção de rolamentos, é um tipo de dimensionamento um pouco diferente, que a gente se baseia mais em tabelas, em algumas outras coisas, né? É uma tarefa bastante comum também do projetista da área da mecânica, fazer esse tipo de dimensionamento. Então, para essa introdução sobre os mancais, sobre os elementos de apoio de sistemas rotativos, sejam mancais de deslizamento ou mancais de rolamento, essa aula foi o que eu tinha para apresentar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês tiverem algum tipo de dúvidas, deixem aqui nos comentários do vídeo ou utilizem os fóruns ali na disciplina do Moodle, se vocês estiverem fazendo a disciplina do Moodle. E muito em breve, então, a gente volta para mais aulas de resistência de elementos de máquinas, onde a gente vai falar, então, do dimensionamento de rolamentos, né, de seleção de rolamentos. Até logo, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau.